pão ciabatta é um pão italiano, característico de toda a Itália. E em alguns lugares, a gente não pode dizer maçudo, mas assim, em alguns lugares ele tem uma crocância maior, Sim. em outros lugares menos. A ciabatta lá na Itália, mais para o sul da Itália, na região de Nápoles, por exemplo, Nápoles, Sorrento, Salerno, Positano, Amalfi, aquela região mais do sul, região litorânea da Itália, eles fazem uma ciabatta, eu senti um pouco mais grossa, um pouco mais alta. Sim. E talvez com um pouquinho mais de miolo, vamos dizer. Porque a ciabatta não tem tanto miolo, né? Teoricamente não, mas algumas ficam um pouco mais maçudas, dependendo do tipo de jeito que você faz a massa. São vários tipos de métodos. O que eu acho interessante, por exemplo, se você quiser cortar a ciabatta ao meio e fazer uma brusquetinha, por exemplo, só com tomate e cebola roxa, fica espetacular. Excelente. Nossa, que excelente ideia, chefe. Indo para o norte da Itália, eu comi em algumas regiões mais para o norte, para cima de Padova, de Vicenza. Eu fecho o olho que é para lembrar, não é que eu estou recebendo nada, nenhuma coisa de outro mundo, não. Para lembrar. Mas era característica mais fininha. Eu estou tentando lembrar uma cidade na Itália que tem muita pizza. E lá eu comi a ciabatta talvez mais gostosa que eu comi na vida. E você, Renato, você está de parabéns por todo o esforço que você faz para tentar reproduzir e tentar sempre passar para as pessoas as receitas de uma forma mais simples. Acho que você incorporou isso, né, nos últimos anos e vem cada vez mais melhorando. Eu tenho que agradecer você por essa oportunidade. Imagina, isso aqui, ela já cresceu. Já cresceu. Vamos colocar essa no forno para a pessoa ver que realmente ela vai conseguir fazer em casa. Vamos lá. Eu só ia falar uma coisa antes. Não tem pão que congela melhor do que a ciabatta. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso. O melhor pão para congelar. Eu moro nos Estados Unidos também, né? Minha esposa. Então, a gente compra pães, ciabattas em pequenos, a gente coloca no congelador e deixa lá o tempo que foi, e depois é só tirar e colocar no forninho para assar, que fica uma excelente delícia. A aparência também, né? Parece que foi feito na hora. E vocês sabem por quê? Não sei por quê. Pela característica do pão, pela forma que ele é por fora, a crocância que ele tem menos interferência de ar interna, ele não é um pão tão aerado por fora, e dentro dele o miolo é bem aerado, porém não é um miolo tão consistente, não tem tanto miolo. Então por isso ele não congela e fica duro com o tempo, né? Vou colocar para assar. Quanto tempo vai assar? Então, 20 minutos, 20 aqui minutos. eu vou aqui ficar dá, de olho aí nos você vai 10. olhar com 15. Aí é o seguinte, aqui o Renato vai olhar com 15. A gente vai fazer sanduíche, vai fazer um sanduíche com salmão, para quem quiser. Ontem a gente fez de costela, mas, Luquinhas, pão com manteiga, ciabatta com manteiga, espetacular. Edu, voltei aqui para dar mais uma dica. Eu vou colocar uma assadeira com um pouco de água, que para esse pão ajuda a ficar ele mais macio, tá? Perfeito. Perfeito. Renato, você dá toda... Isso para assar. Para assar, vou colocar ela por Então baixo. para de fazer o que a gente está falando aqui e siga o Renato, olha lá, ó. Assadeira com um pouco de água para dar umidade na hora de assar. Mesmo que seu forno é um forno convencional, nosso forno é um forno convencional também, é de ótima qualidade, mas é um forno convencional. Água na assadeira, truque da bisavó, né? Esse truque da vovó é bom. O Vitor falou que funciona bem, ele fez assim, ó. Quando o Renato fala, ele faz assim, positivo operante. Vamos lá. Valeu, Vitor. Vamos fazer a massa, que é espetacular. 2 xícaras de água, você pode medir e fazer aí na sua casa. Aí, meia colher de sopa de sal. Meia colher de sopa de sal. Nessa massa não vai açúcar, certo, não vai Renato? açúcar. Aí, meio pacote de fermento biológico seco, meio pacotinho. Exato, ou 5 gramas. 5 gramas. Aqui. Aí a gente pode colocar o azeite. Então entrou a água, entrou o fermento, meio pacotinho, entrou o azeite. E que para mim é um pouco diferente esse processo, porque na maioria das vezes eu costumo ver, inclusive quando a gente fez até o pão de leite, a gente colocou o fermento assim por último, né? Foi um dos últimos ingredientes que a gente incluiu. Sim. Isso. E aqui a gente coloca já na água mesmo, né? E aqui a gente colocou 2 colheres de sopa de azeite também. Quem quiser fazer com óleo, pode fazer. Não vai ter aquele saborzinho característico do azeite. Isso. Certo? Ontem no pão de leite a gente colocou por último, porque a gente estava começando com aquela pasta base que estava quente. É só porque estava quente aquela parte a gente colocou para o final. Aqui, 5 a 6 xícaras de farinha de trigo. O que eu recomendo? Você coloca um pouquinho, vá misturando. Aí você coloca mais um pouquinho. Certo, Rê? É isso aí. Vai misturando. Você vai perceber que a ciabatta, ela fica um pouquinho diferente de um pão tradicional, né, Rê? Fica mesmo. Ela fica um pouquinho mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais não tão consistente, menos consistente. A massa?
A princípio, sim. Depois, quando você vai vendo na geladeira que ela vai fermentar 12 horas. Aí é um truque legal. As porque pessoas não deixam. Tem outros... Desculpa, não pode... Não. As pessoas não deixam esse tempo todo na geladeira. Elas querem fazer na hora e ficar pronto na hora. Isso. Fica a mesma coisa? Não fica a mesma coisa. E para fazer na mesma hora, são outros métodos para fazer, que até dá, só que também é um pouco mais complicado. Esse jeito é o mais fácil de fazer. Então faz à noite, de manhã já assa o pão, vai estar tudo certo. E retinham aquele preparado para ciabatta. Isso, quando a gente fez um trabalho na panificação e tal, eu vi que ela fazia. Você fermentava ela, deixava ela... Você pré-preparava ela de forma muito rápida, porém, você já tinha o pré-preparo dela. Então, ou seja, você teria que comprar ela pronta para fazer. Exato. Né? Desse jeito, não. Desse jeito, acho que fica mais gostoso. Fica muito bom. E aí, você pode colocar o restante? E é engraçado que mais que 2 colheres de sopa de azeite, e é legal colocar azeite, porque você vai sentir o gosto do azeite nessa massa, mesmo tendo pouco, né? Mesmo tendo pouco. Sim. Você que está acompanhando agora, a receita da ciabatta que a gente já está assando. Daqui a pouco você vai ver ela pronta. Ó, você vai misturando e vai sentindo a textura. Vá desgrudando as laterais da tigela para você ter exatamente a textura que você precisa. Nesse começo, principalmente, Lucas, eu não via necessidade sempre de colocar a mão. Até porque aqui a gente vai sentindo a textura dela, para a gente sentir o quanto você precisa colocar a mais ou a menos de algum líquido ou até mesmo da farinha. Então aqui, ó, eu sinto ela grudando ainda na espátula, ou seja, se eu colocar a mão aqui, eu vou sentir que ela tá grudando, ó. Sim. Deixa eu mostrar aqui esse ponto. Renato, ó. Mostra a cara do Renato. Mostra meu dedo e a cara do Renato, olha lá. Renato, o que você acha dessa textura? Eu acho boa. Ela é diferente nessa hora, porque ela tá pegando nos 2 dedos. Aí o pessoal vai olhar essa textura assim, ó. Faz cara de espantado, Renato. Olha pra ela espantado. Ó, olha lá. O Renato já foi ator também. Já foi ator, vocês viram? Então, ele tá convivendo muito com o Lucas, meu. Ele não era assim. Mandou bem, professor. Mandou muito. Ele não era assim. Ó, você que tá de férias, ótimas férias. A gente tá fazendo programas especiais, receita nova pra você. Aí você vai perguntar, Renato, essa textura que o Edu mostrou grudenta está errada? Não, tá certo, é assim mesmo. Então, ou seja, o pão é diferente. Posso colocar para cá? Pode fazer o que você quiser. A gente vai passar para uma assadeira Perfeito. e com um pouquinho de farinha aqui, eu vou dar uma espalhadinha nessa massa na assadeira. A gente vai colocar um papel filme, um plástico filme por cima e levar para fermentar por 12 horas. Chefe Renato, uma dúvida. Eu sei que, bom, muitas pessoas devem também ter a ciência que você tem em cima dessa massa. Mas uma pessoa que está indo de primeira viagem, fazendo essa massa do pão ciabatta pela primeira vez, é importante que ela não se assuste com a qualidade da massa, né? Com a textura da massa. Não, é uma Com a massa textura, mais... né? Com a textura mesmo, porque A qualidade, ela tá boa, né? Claro, Quando você vira, A você textura. tem razão no que você está falando, porque é diferente a textura. Por isso que eu peguei no dedo e mostrei ela grudando. Sim. Ela É a prova de que tá gruda em boa. cima e gruda embaixo. Normalmente a pessoa vai e taca mais farinha. Isso. É por isso que a gente vai tacar a farinha só na superfície, mas não incorporar, porque a gente precisa mexer com farinha para essa massa justamente porque ela é mais pegajosa, né? E a textura Depois, dela, né? de fato, é diferente de outros pães, de outras Sem outras dúvida. massas. E eu queria só salientar isso porque é importante a gente não se assustar. Se eu estivesse fazendo sozinho em casa, acompanhando uma receita na internet, né, até mesmo, e não tivesse como ver, eu ficaria assustado. Eu acharia que eu coloquei alguma coisa errada ou fiz algum preparo. O meu modo de preparo foi Não, equivocado. você fez certinho. Você viu que ela estava bem grudenta, eu coloquei só um pouquinho de farinha mesmo Em pra, cima, em só cima. pra abrir ela. Isso, para não pegar na colher. E ela já até muda de textura. Mas só em totalmente. cima. Só em cima. Não incorpora Não- embaixo. isso, não precisa. incorpora. Senão ela vai ficar uma massa pesada. Aí se Tá você bom quiser. assim Tá ótimo. Se você quiser abrir mais ou menos num retângulo, porque ela vai crescer, né? Na geladeira devagar. E é importante cobrir. É importante cobrir toda. Isso daqui vai crescer. E daí, depois, que eu não mostrei no começo, que eu já fui colocar logo no forno, você corta em retângulos, separa, coloca um pouquinho mais de farinha por cima, que ficou como estava ali, e põe para assar. Perfeito. Chefes, Então- eu tenho uma dúvida aqui. Pois Desculpa não. interromper, mas é Diga. porque, na maioria das vezes, quando a gente vai descansar alguma massa, a gente deixa ela no formato de uma esfera circular. Essa a gente está deixando ela praticamente no formato de uma tábua, né? Lisinha. Por Isso. quê? Ela é mais pegajosa a massa, então quanto menos eu precisar Trabalhar e manusear? isso,
Tradicionalmente você espalha ela. Quando você tem fornos grandes em indústrias que fazem esse tipo de pão para vender, você faz ela maior e corta ela inteira. Então você tem os cortadores, cortam e vai fazendo eles inteiros, já dividindo para assar. Lembrando que são inúmeras receitas de ciabatta, essa eu achei a mais fácil. E outra coisa, se essa você achou mais fácil, é que o pessoal vai fazer com mais tranquilidade, sem dúvida. Aqui é importante, ó, fez, não precisa deixar fora, não precisa deixar nada, é geladeira. Isso. Faça e deixe de um dia para o outro. Exatamente. Não fica ansioso para fazer que não vai dar certo. E não coloca nada em cima, gente, pelo amor de Deus. Deixa ela Porque bonitinha. senão ela vai no lugar. crescer.